Então, eu tava falando do Oceano, né, Carol? Que acho que foi uma coisa super emblemática e foi uma coreografia que, inclusive, foi revisitada depois, nos 10 anos de Porto Alegre em Dança, de tão especial que ela foi. E ela foi especial porque foi a concretização dessa turma, né? A consolidação enquanto turma da gente. E foi um momento de adaptação até emocional para todo mundo. Eu tendo que lidar com a minha irmã mais nova, a Paula... E eu me lembro que era uma dança super de grupos, assim, crescia aqui, crescia ali. E a gente foi criando isso, e eu acho que isso também foi uma sabedoria tua, de essa transição conseguir ir juntando pessoas que tinham afinidades artísticas e também pessoais, e ao mesmo tempo se consolidou tanto isso que são as minhas melhores amigas. Estão aí, inclusive, a Mica, a Mênia, a Gabi, a Mari, a Nath. E são as minhas grandes amigas da vida que foram presentes da dança. Bom, lá vou eu de novo. Mas olha só, Ju, tá, enfim, né? Desde 99 até 2008, então foram muitas coreografias, muitos festivais. A gente começou a participar de outros festivais também. Mas lá em 2000, e eu comecei a ganhar muito prêmio, seguido, assim. Vocês começaram a ganhar primeiro, todos os anos. Todos os anos. E muita coisa assim. Mas lá em 2008, eu me lembro que foi um marco, que eu não sei nem se tu vai lembrar disso. Mas a gente foi para 3 festivais. Bom, enfim. E aí a dona Toshi, falecida dona Toshi, que nos acompanhou aí por todo Porto Alegre em dança e bastante sul em dança, me chamou nesse passo de arte. Ela me chamou numa salinha, pediu para conversar comigo. E me disse o seguinte, que eu já sabia qual era a fórmula de tirar primeiro lugar. E já sabia como era fazer uma coreografia bonita, esteticamente bonita, só que eu podia mais. E eu tinha que ver um grande coreógrafo trabalhar. Porque eu perguntei, né? Mas eu vou estudar mais o quê? Eu já estudo tudo, compro todos os DVD, eu vou para Joinville todos os anos, compro todos os DVD. Faço aula de todo mundo. O que eu tenho que fazer? Ela disse, tu tem que ver um coreógrafo bom, renomado, trabalhar. Isso foi 2008. 2009, como eu sempre fui muito estudiosa, eu levei ao pé da letra e contratei o Otávio. Naquele ano passou por mim assim um e-mail dele dizendo que ele fazia intervenções coreográficas. E o Otávio da área das urbanas. Eu pensei, ai meu Deus, será que vai dar certo? Mas é a única pessoa que eu vi que estava disponível para fazer esse tipo de coisa. E a gente foi com uma coreografia, a Aurora Boreal, para o Sul em Dança. E ele estava de jurado lá. Isso foi no meio do ano. E eu já tinha contratado ele. Lá a gente tirou o primeiro lugar com essa coreografia. E ele veio, acho que isso foi em junho. Em agosto ele veio trabalhar com a gente. E mudou tudo. a nossa... Tudo. Minha maneira, pelo menos, de ver a dança mudou completamente. Aí eu entendi o que ela quis me dizer naquela época, naquela salinha. Ele mudou toda a minha coreografia, não sei se tu lembra, ele mudou o andamento. Tudo, tempos, acelerou a música, desacelerou, mudou tudo. E aí eu queria falar disso 2009, que depois em 2010... Esse também foi o primeiro passo para eu resolver tomar vergonha na cara, criar coragem e abrir o Carol da Molim Grupo de Dança, né? Que foi no ano seguinte, 2010. Que aí eu comecei a voar um pouco com as minhas próprias asas, né? Eu queria saber disso, se tu te lembra dessa fase e como foi essa fase, vamos criar um grupo de dança e estamos contigo. Sim. Claro que a gente lembra, né? Essa vinda do Otávio, eu acho que ela foi muito especial. Eu me lembro que ele passou o final de semana inteiro com a gente. E ali no final de semana, ele trouxe coisas que eram inimagináveis pra gente. Formação, deslocamento, uso do palco, lembra? Gurias vão pra ponta, a gente tinha um hábito de fechar. E ele nos dizia, vai pra ponta, vai pra ponta. Então, assim, acho que o caminhar no palco vem muito desse final de semana. As transições, as velocidades, as intenções, né? Eu acho que ele trouxe muito isso e por mais que viesse de uma modalidade completamente diferente, foi muito, muito, muito importante isso para a nossa transição. E isso fica claríssimo quando a gente vem, e isso fica muito claro em 2010, quando a gente vem com a coreografia com o teu nome, né? Com Carol da Molim Grupo de Dança, e a gente vem com o Confesso o Desejo. Então, se tu pega Aurora Boreal, aquela coisa esteticamente perfeita, com uma malha bordada, toda justa, a gente de saia longa, boaz, né?
Um coque perfeito. E a gente vem para uma coisa extremamente sensual de uma afirmação até de adulto, né? Ali a gente já era adultos, então, tipo, uma afirmação até diferente. Assim, o Inconfesso Desejo, para mim, é um marco muito grande disso. E eu me lembro da gente sair do palco e a gente ser abordado. As pessoas sempre te parabenizam, mas geralmente da própria escola, né? Mas eu me lembro que quando a gente saiu do palco do Inconfesso Desejo, foi um movimento, assim, das pessoas lá no Swing Dança, eu acho que era na época, não sei se foi Porto Alegre Dança ou Swing Dança, de virem, meu Deus do céu, o que é isso? Da onde que surgiu isso? Eu fiquei sem fôlego, eu não consegui respirar, eu tô arrepiada. Porque era uma coreografia que movimentava, assim, a emoção mesmo, aquele início, aquela música. E tu fez todo um trabalho muito forte pra gente chegar no palco e conseguir passar isso. Então ficou muito... Isso pra mim é a transição, é sair do modelinho quadrado de escola, né? Que foi quando tu disse assim, não, agora a gente não é mais escola, caiu na real. A gente é grupo, entendeu? A gente tem que tem que mostrar por que a gente se tornou um grupo, a gente tem que fazer algo diferente, tem que entregar algo diferente. Então, pra mim, fica muito claro, se tu vê o vídeo do Aurora Boreal e tu vê o vídeo do Inconfesso Desejo, não parece a mesma turma. Não parece, é uma mudança gritante, assim. Muito clara. E um trabalho também, né, Ju? Não sei se tu lembra que eu fiz vídeos pra vocês, tipo, a transição de uma escola para um grupo, né? Aí teve nossas primeiras viagens só comigo, o que foi... Nossa, foi assim, uma das minhas maiores dificuldades, porque eu sempre fui muito responsável. E eu sou responsável por elas agora, sozinha. Então foi muito difícil. A gente teve o Tap Jazz, que foi um festival muito legal também. Acho que sensacional. O que era aquilo, sabe? Terminou de dançar e a gente sentia o movimento assim da galera, porque saía as notas na hora e a gente pegou e tirou a maior nota do festival. A galera veio abaixo em Curitiba com um novo que ninguém conhecia e um festival internacional, né? Com jurados super renomados. Então, eu queria saber um pouquinho disso, se tu lembra dessa época, desse início nosso, desses nossos perrengues, porque não teve só o Tap Jazz, Luxo, Poder e Glória, teve Salete. Na verdade, Salete a gente pode contar só por cima, né? Eu acho que eu não sou a pessoa mais adequada. É verdade. Salete foi, na verdade, foi no ano anterior, né, Carol? Depois que o Otávio saiu daqui, ele nos disse assim, vocês têm que ir pra Salete, que é uma cidadezinha no interior de Santa Catarina e que está premiando financeiramente muito bem. Então vai gente muito boa. Ele disse, não, vocês não têm que ir achando que vocês vão ganhar, não é isso, mas vocês têm que ir para ver o que está acontecendo em quem quer ganhar dinheiro. Eu me lembro que todos os festivais pagavam, sei lá, 1.000 pila e Salete pagava 10 mil, uma coisa assim, sabe? Lembra? Para poder... Era um absurdo, assim. E a gente... E chamava gente muito boa. A gente ganhou o melhor grupo. E daí foi bem legal, porque no ano seguinte o Tap Jazz era um festival internacional lá em Curitiba, né? Até organizado pelo Otávio. E foi assim, sensacional a gente ter ido, porque tinha essa coisa dos jurados internacionais, gente da área, porque aqui nos nossos festivais, né, do Rio Grande do Sul, as coisas são muito... a gente tem uma pessoa de cada modalidade, né, avaliando a noite inteira, é sempre aquele monte de gente. O Tap Jazz eu me lembro que era, sei lá, 10, 15 grupos no máximo na noite, porque tinha uma pré-seleção. Então já tinha uma qualidade bacana, era só sapateado e jazz, e os jurados específicos da modalidade. Então a gente não teve gente de sapateado nos avaliando, foi só a galera do jazz. E essa coisa de sair do palco e poder ouvir, né, as pessoas vibrando e sair a nota... Foi inacreditável, assim, imaginar que a gente tinha chegado lá no nosso primeiro ano de grupo e ter tirado a nota mais alta. E depois isso se confirmar com os áudios, né? Porque isso também foi sensacional. Os comentários enquanto a coreografia estava rolando, era gravado. Então a gente ouvia a dança acontecendo, sabia o que estava acontecendo. Aquela parte era o Doug com a Gabi no início, isso aqui a gente estava fazendo não sei o quê, e sabia que eles estavam, uau! E se admirando, né, das coisas. Então isso foi um festival muito legal, que eu acho que só reforçou que tu estava no caminho certo, né? Depois de 2010, assim, para eu ir encerrando contigo, para começar daqui um pouquinho com a Nath, olha, a gente tem uma trajetória muito grande. A gente depois de 2010, já passou muitos anos ainda, né? E eu quero saber alguma dos trabalhos que tu acha que te marcou mais, assim, sabe? Isso é tão difícil, né, Carol? Eu tava pensando até, a gente conversou um pouquinho antes sobre isso.
E para mim é um super desafio, porque eu acho que cada coisa teve o seu momento, né? E a sua realidade. Assim, eu acho que o Inconfesso Desejo foi um marco, mas ao mesmo tempo, depois dele, daí veio Mudança, que também foi uma dança sensacional. E eu me lembro que a gente estava com um figurino lindo, era uma coisa muito difícil. O Mudança tinha um desafio gigante técnico, né? Então era completamente diferente. Em seguida, depois a gente começou a construir a ideia do nosso espetáculo, que isso, assim, eu acho que vai falar um pouquinho disso com a Nath, né? Mas o nosso espetáculo, para mim, é algo que não tem, assim, foi algo, foi sobrenatural para mim, assim, porque foi um final de semana de dançar só com as pessoas que tu mais ama durante um espetáculo inteiro, um negócio que foi desenhado com muito carinho, muito amor, a engenharia do negócio era sensacional, os porquês das palavras, o começo, meio, fim, toda a tua direção, ela foi muito bacana. Então o espetáculo em si acho que é um marco muito grande. O que veio depois do espetáculo, a gente sempre fala com muito carinho dos 5 sentidos, né? Os 5 sentidos acho que é uma dança também que tem bastante história, seja pelo Nariz Perdido do Juan, seja pelas 200 vezes que a gente dançou. A gente dançou até em Joinville, no palco aberto. Então, assim, é uma dança que a gente fez umas 300 vezes e que até hoje deixa muita saudade de todo mundo que fez, porque teve vários elencos também, né? Teve algumas mudanças aí. Até a Elisa acabou fazendo 5 sentidos numa certa hora. Eu queria te perguntar, Ju, chegou um momento na tua vida que tu decidiu largar o grupo. Não é largar, né? Parar por um momento o grupo. E a gente fez um chororô, foi um fiasco, todo mundo... Fiasco. E, de repente, tu me resolve voltar. Eu quero que tu me explique agora como foi isso, a decisão de sair. Vamos sair, estou, né, encerrando aqui. Sim. E depois quis voltar. Do retorno, tá. Até foi legal, a Mari agora entrou, a Mari vai gostar dessa história. E lá vem mais emoção. Em 2017, a gente foi para Joinville, né? Pela primeira vez para competição. É uma pena que não tenha sido com um trabalho teu, mas era teu trabalho, era a gente, então não era teu trabalho. E Joinville foi algo que parece que um ciclo se encerrou dentro da bailarina. Ai, que horror. Então, assim, foi muito importante porque foi um ciclo muito, muito, muito forte. A gente chegou extremamente ensaiados, focados. Eu me lembro da gente estar lá no atrás, ali, nos camarins, e a gente super emocionados, mas cada um no seu. Quando vi, tava a Luísa Messias fazendo uma barra, nada a ver, sabe? Umas coisas assim, para dançar contemporâneo, mas todo mundo, tipo, mega concentrado com Joinville. E quando a gente entrou no palco, a gente dançou, tava conectada com os movimentos da dança, mas para várias pessoas que eu conversei, a Mica tá falando, a Mari falou, o Doug já falou isso comigo, a Paula já falou isso, foi um momento meio de catarse, sabe? É como se a gente tivesse saído do corpo e tivesse nos enxergando dançando naquele palco maravilhoso, gigantesco. A gente, uma filinha de 11 pessoas naquele palco bizarramente profundo que a gente teve que ocupar com toda a nossa emoção e nosso coração. E foi perfeito para nós. A gente não tirou nada, mas foi perfeito para nós. Foi um momento, acho que, de mais, assim, concretização da bailarina, sabe? E quando eu saí do palco, eu senti isso. A Mari estava na coxia e a gente não conseguia ir embora. Tipo, as pessoas vazem daqui. E eu e a Mari, a gente se abraçou e a gente chorava. Parecia 2 crianças. A Mari entrou depois até no grupo, mas já era uma grande amiga. E a gente se abraçava e dizia, amiga, 2 velhas coroca dançando, realizando o sonho de criança de estar dançando em Joinville. Então, para mim, aquilo dali foi meio que o encerramento de um ciclo. E esse encerramento desse ciclo, ele culminou com a minha vontade de ser mãe, com o meu momento profissional. Então, tudo isso me fez pensar, vou fazer uma despedida em grande estilo. Tanto que meus pais foram para Joinville, os pais da Mica, tipo, nós, umas velhas coroca, e nossos pais, torcendo para nós em Joinville. E a gente... E daí cuidaram dos puffs, nos ajudaram, aquelas coisas todas. Então foi uma despedida de 6 meses, né? A partir de julho, que bem que você falou, com muitas choradeiras, ia e vinda.
Então, acho que foi isso. Acho que foi uma realização de bailarina junto com um momento pessoal de gravidez e um momento profissional também na minha carreira, que me fizeram dizer, vamos dar uma segurada, tu tá no ápice, vamos sair aqui e tal. Eu odiei fazer só aula por fazer aula, tanto que eu matava tuas aulas sempre na terça, e tu dizia, por que tu não tá vindo? E eu, por trabalho, por não sei o que, mas não era, entendeu? Eu não ia porque eu não era da Júlia aquilo, eu sempre tive propósito, então, tipo, ir dançar por dançar é legal, eu gosto, eu amo, mas eu gostava de ter o propósito. E daí o 2018 foi um ano meio que de luto, né, e também foi o ano que eu engravidei, e daí o 19 eu já tava pronta, assim, daí quando eu assisti as gurias no Sul em Dança, eu me lembro que eu disse, cara, por que eu não tô no palco? Eu com uma pança enorme, e por que eu não tô no palco? Eu tenho que estar no palco. Então eu me lembro de durante a gravidez, no Sul em Dança mesmo, eu te disse, Carol, vou voltar. Eu com uma pança gigante, eu disse, Carol. Aquele calor, aquela adrenalina, aquela luz, a tua fumaça, a música entrando. O palco, pra mim, é a coisa mais sensacional do mundo. É uma pena essa pandemia não deixar a gente subir no palco esse ano, mas a gente vai dar jeito e já estamos de volta, com certeza. Mas a ideia de voltar para o grupo foi um pouco de voltar para vocês, mas também voltar para a história do palco e do propósito. Acho que foi por isso. Se puder voltar para o palco, acho que a gente vai dançar assim, ó, cada mês vai ter um espetáculo, né? Ju, eu vou ter que me despedir de ti. Eu amei. Beijo, beijo. Vamos ter mais tempo para a gente conversar mais, né? Beijo. Obrigada por tudo. Olá, seguimores. Te apresentar para eles, né, quem não te conhece. A Nath, meu Deus, a Nath sim tá desde 1999. Essa sim de fé. Quantos anos vocês tinham? 10. 10. A Nath, eu me lembro, assim, de ficar nervosa. Toda vez que eu dei aula para crianças maiores, eu peguei e substituí a professora dela. E dei de cara com aquela fofinha. E aí eu fiz uma brincadeira de quem ficava mais tempo de borboleta e ela não desmanchava nunca. Ela acabou com a minha estratégia de ensino. Sempre cheia de energia. Já era competitiva. Eu queria saber se tu tem alguma coisa a acrescentar aí dessa história toda que a Júlia falou. A Júlia pegou... uma coisa a acrescentar. Eu não vou chorar tanto que nem a Júlia, gente. Eu acho. A gente não fica chorando assim na frente de todo mundo o tempo todo, né, Nath? Mas eu acho que a Júlia pegou pontos que eu também achava muito importante trazer. Que ali, quando a gente era ainda turma pequena, a gente tinha muita admiração pela turma das mais velhas, que era a Júlia, a Renata, todas as gurias. E eu, a Meme, a Paula e as outras gurias, a gente olhava para elas assim e elas eram incríveis para nós. E aí, quando tu decidiu nos juntar em 2005, foi algo muito marcante na nossa vida, assim, tipo, nós evoluímos muito como bailarinas. Olha só, a gente vai dançar com as grandes. Então, isso foi muito especial para nós. E o Oceano é um trabalho que eu tenho muito carinho, porque foi um marco na nossa vida como bailarina, porque tu também teve, acho que, muitas mudanças e trazer cenário para dentro do palco, essas coisas, elementos, né, que a gente não estava tão acostumado e que davam um auê nas coxias. Então, gente, já trouxe 20 balões surpresas cheio. 20 balões surpresa, aquele enorme. Não, foi um super desafio novo, assim, pra gente, que foi mega marcante. Acho também ali, quando a Júlia falou sobre Inconfesso Desejo, que veio tudo da Carol, aquilo para nós foi muito forte, assim, tá? Realmente nós somos um grupo de dança agora. Nós somos profissionais. Então, foi muito marcante também. E o espetáculo Palavras Dançadas, eu acho que é um pecado que até hoje a gente não fez de novo. A gente um dia tem que ser feito de novo e não precisa ser nós. Porque, não sei se a gente consegue fazer as mesmas coisas ainda. Mas foi um marco muito incrível também, assim, como grupo. Foi um ano louco, mas que no fim deu tudo certo. É um sentimento muito diferente, porque a gente vinha até então se apresentando em espetáculo da escola e festivais de dança. E aquilo ali era um momento 100% nosso, de nós para nós mesmos. Então, e era uma sinergia que acontecia, que foi
um marco muito especial, assim, na vida, acho que de todas que participaram. Foi incrível. Nath, e assim, ó, para quem não sabe, a Nath, além de ser uma mega publicitária, famosíssima, competentíssima, também foi prof de dança, concluiu a faculdade de educação física e ela entende muito toda essa pesquisa, toda essa parte física e humana até que a dança traz. E aí eu queria perguntar, Nath, para ti assim, o que faz vocês que têm suas profissões, que têm um dia super corrido, o que faz vocês ficarem tanto tempo comigo? Ai, quando tu me comentou sobre que esse assunto ia ser abordado, eu fiquei pensando, né? Por que realmente a gente está há tanto tempo com a Carol? E para mim, na verdade, começou a parecer que é uma combinação de fatores que acho que existe tem um lado muito humano nosso, Carol, porque acho que como tu acompanhou o nosso desenvolvimento como pessoa, né? Viu nossa evolução, viu a gente se tornar adulto, viu um monte de coisa. Então a gente criou uma relação muito forte que eu acho que não existe em todas as relações de professor e aluno. Por exemplo, tu sabia o nome do meu cachorro, a idade dele, sabe? Então essas coisas que nos conectam muito. E esse carinho muito forte. Mas, em relação à dança, foi super... que todo esse caminhar que a gente teve contigo, tu nunca nos deixou na zona de conforto. Sempre que a gente atingia a tua expectativa subia. Então, sempre foi uma sequência de desafios novos que tu foi nos trazendo e que nos movia a querer fazer aquilo e se envolver. Tu buscou muitas formas do nosso corpo se movimentar de formas diferentes, enquanto a gente tinha já um estilo ali, a gente já estava sabendo como é que a gente se sentia bem, tu trazia uma quebra pra gente se estranhar, sabe? E aí aquilo para nos desafiar e fazer com que a gente quisesse mais. Fora que tu nunca nos deixou desconfortáveis, porque como a gente tem muitos anos juntos, tu aprendeu a captar as fortalezas de cada um. Então, e aproveitar isso, né, para a coreografia, para trazer os pontos fortes, assim. Então, vai conseguir aproveitar o melhor do bailarino e trazer isso para a coreografia, fazer com que ele se sinta bem e mesmo assim tu consegue todo esse tempo criar uma homogeneidade no grupo, né? Então acho que foi um conjunto de fatores que fez com que a gente se mantivesse contigo todos esses anos. E não são poucas, né? Muitas de nós estão lá desde pequenas e seguem contigo até hoje aos seus 30 e poucos. Então, é uma vitória tua, assim, totalmente... Tu tem que ter os louros disso, porque não acho que aconteça em qualquer lugar. Então, tu respondeu assim, ó, o título dessa live é Formar, Manter e Prosperar, né? E eu acho que isso, o formar vocês, o manter vocês e prosperar para continuar gerando aí bons resultados e frutos, eu acho que está todo, então, em cima desse conteúdo programático. Com certeza. Nas lives, nessas últimas lives que tiveram, eu frisei isso porque eu acho muito importante no teu trabalho. Tu tem uma metodologia. Tu não chega na aula de dança e tu simplesmente faz uma coreografia e beijo, tchau. Não, existe um início, meio e fim estruturado que tu vai ter o aquecimento, vai ter o alongamento, vai ter trabalho de flexibilidade, trabalho de força, vai trabalhar técnica. E isso a gente fala também de coreografia, né? Porque a gente estava falando de corpo, tá? É importante estudar didática, psicologia, todas as coisas que envolvem, né? Porque não é só o corpo, tem a mente do bailarino. Olha, eu fazia balé, as pessoas me esculachavam. Como é que hoje em dia eu jamais ia aceitar isso, sabe? Sim. Então, tem muitas áreas aí que tem que se caminhar, mas essa pesquisa de palco, pesquisa de coreografia, a Antônia tá falando aí, né? A Antônia da geração super nova,
que às vezes eu dou uma coisa em aula que vocês olham assim, tipo, que é isso? Tá louca? Que coisa esquisita. Aí vai ver no palco e bum, virou uma coisa linda, né? Então eu queria saber assim de ti, já que o Doug entrou aí, garanto que tá louco para falar também sobre as coisas que ele lembra. O que tu te lembra assim que marcou assim em questão de palco? Eu lembro de alguns comentários que te marcaram muito e nos marcaram muito, que acho que foi que falavam que a gente tinha a coreografia muito frontal, né? Que a gente dançava só virado para frente. E isso foi durante muitos anos, né? A apresentação é virada para o público. E quando a gente fez essa troca, quando tu começou a nos virar para o lado, fazer diagonais, virar para fazer em grupos, isso foi né, deu uma quebra no cérebro, assim, que a gente não estava acostumado, mas como assim, Carol? Eu não vou mais olhar para frente? Ou então eu, que sempre precisava colar de alguém, eu vou ter que estar de costas? Então isso foi vai me ver? A minha mãe vai ver minhas costas? Mas isso foi uma super diferença e que fez em nível de coreografia, na verdade, é uma mudança simples, né? Mas que alguém precisou nos guiar para essa evolução. Então, eu acho que isso foi uma bela diferença. E dali tu já... Claro que, assim, a pauta coreográfica depois, o mapa da coreografia evoluiu imensamente. Não foi só virar de costas. Mas isso eu acho que foi um dos guias para a mudança. Que mais? Eu acho que a musicalidade da coreografia mudou muito. Antes a gente ia... Basicamente, é que também a gente pegou as tendências, mas a gente pegou ali uma tendência de batidão, né? Que a gente seguia muito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 certinho. E aí depois, quando tu começou a trazer outras propostas musicais para nós, isso também foi uma virada de página, porque o nosso ouvido ficou muito mais aguçado de saber aproveitar os tempos, saber as intensidades diferentes de movimento, enquanto antes era tudo pancadinho, né? Tudo tum, 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 certinho. E depois a gente começou a ganhar essa suavidade, esse molejo, digamos assim, mais técnica de jazz que foi trazida para a coreografia, que também avançou muito, começou a nos mostrar outras corporeidades assim, que a gente podia trazer para a dança e que a gente não sabia que tu foi nos apresentando. Também, então, ali, acho que em Confesso Desejo foi algo que nos trouxe muito isso, porque a gente aproveitava suspiros, a gente usava respiração. Antes a gente não fazia essas coisas, a gente usava muito mais a batida da música e as sequências. Depois acho que talvez a gente tenha ficado mais artístico até assim, sabe? Eu acho que agora a gente está vivendo mais um dos desafios que claro, que acabou veio de fora, né? Uma pandemia que ninguém esperava, mas que vem para ti um desafio e que diretamente chega a nós esse desafio de ter essa outra interpretação dos nossos corpos e de como a gente vai se expressar. Porque toda a vida a gente esteve em cima do palco. Pela primeira vez a gente realmente vai fazer um vídeo. A gente já teve algumas gravações, mas coisa do dia a dia, nada elaborado para uma videodança. Então, já vai ser um outro entendimento sobre nós mesmos, assim. Acho que vai ser... E é pra gente dar mais um salto. E pensar em outras oportunidades que a gente pode ter a partir disso. E, quem sabe, trazer novos trabalhos lá pro futuro. Nessa linha também de vídeo, quem sabe? Não, e eu trouxe esse assunto em pauta de novo, porque a gente estava falando de fidelização, né? E como todo o estúdio de dança, a gente sofreu um baque, principalmente com os alunos novos, né? Porque acabaram de entrar em março, não tinha aquele vínculo, né? Mas vocês ficaram ali comigo e faça chuva, faça sol, dentro de casa. Semana passada, não foi semana passada, acho que foi a outra, eu me emocionei vendo a Ju e o Douglas num quartinho que era um cubículozinho e fazendo ali a aula, sabe? Pô, se eu fosse de repente já teria largado, tipo, olha, não tô conseguindo fazer isso, eu vou me sentar.
Sim. Vocês continuam fazendo ali, se dedicando. E eu acho que esse envolvimento todo, tanto de vocês comigo, em sala de aula, e como amigos e tudo, e na coreografia, é isso que eu queria dizer, que vocês se envolvem muito na coreografia também. Eu deixo aberto o meu sucesso da composição, é porque vocês me ajudam. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, nosso tempo está quase acabando, do uso dos bailarinos no processo cênico. Vou tentar ser bem rapidinha. Mas, sim, acho que eu não sei bem em que momento, sempre, na verdade, tu teve essa troca com a gente de buscar movimentos de nós também, né? Cada um inventa o seu. Mas ali do grupo se criou esse costume de tu nos criou e, por consequência, tu teve confiança na gente de que a gente conseguiria traduzir o que tu estava pensando também, né? Através de movimentos que vinham de nós mesmos. E isso sempre foi muito bacana para nós, bailarinos, porque a gente se sentia muito parte da tua concepção coreográfica, assim. O nome é da Carol, mas nós, elenco, estamos coreografando junto. O trabalho é nosso. Nós estamos sendo um conjunto de fato, né? Um grupo. Não é uma coisa que tu chegava e simplesmente passava para nós e reproduzam. Não, a gente teve muita troca. E isso eu acho que é uma das nossas forças também como grupo, assim. A gente tem essa sintonia que, além dos nossos corpos hoje se encaixarem, mas a gente confia um no outro olha só, eu acho que essa parte aqui tem a tua cara, coreografa para mim, porque eu acho que vai ser legal. Eu quero, a intenção é essa. E é isso que tu vai dizer pra gente. E aí a gente vai botar lá nosso fonezinho, ou vai pra uma salinha e vai fazer para aquele grupo. Ou então, pensem juntos essa parte. E aí a gente vai juntos ver como cada um consegue fazer cada parte. E aí dali sai algo que provavelmente tu não faria sozinha em casa. Mas que em conjunto com a tua opinião e o grupo criando, dá um salto, sabe? Porque a criação em conjunto muitas vezes é mais rica. Então, no momento que tu trouxe essa confiança pro teu grupo, nós nos sentimos confiantes também a te apresentar muitas coisas que a gente se sentia confortável fazendo. A gente perdeu aquela vergonha de tipo, não vou fazer porque a Carol não vai gostar. Não, a gente faz. E se ficou feio, a gente vai falar, não, ficou ridículo isso aí. Porque eu também não gostei. Não gostei, faz de novo. Tá, tudo certo. Até a gente chegar no que a tua cabeça tá imaginando, por mais que os passos venham de nós, né? É aproveitar o que tu tem ali, o material que tu tem, que somos nós, de uma forma que vai potencializar o que tu quer, a tua ideia, né? A tua coreografia. Gente, então assim, Nath, eu queria te agradecer muito. Eu vou deixar essa live salva. A gente não chorou tanto que nem a Júlia, a gente nem chorou, na verdade, que a gente é chorona. Então, eu vou deixar salva aí, que tem muito assunto legal. E a gente podia ter ficado horas aqui falando, né? Esse grupo tem muita história para contar, podia ficar chamando todos, mas não dá tempo. Então, um beijo para vocês. Muito obrigada por tudo de novo. Obrigada pelo convite, Pro. Imagina, vou chamar mais vezes. Beijo.